Olá meninas, sejam bem-vindas a essa live. Hoje vocês vão precisar de caneta e papel ou um caderninho para anotar tudo que eu vou falar, porque eu vou ensinar para você um passo a passo do que fazer em casa para tratar a artrose do joelho e como organizar a sua rotina na prática. Então você vai saber como estruturar o seu tratamento quando você estiver em crise com dor e edema e quando você não estiver na crise podendo fazer exercícios, tá? Então você vai saber qual é o melhor horário para fortalecer o músculo, por exemplo, qual é o melhor horário do dia para perder peso, para queimar caloria, como o corpo vai responder melhor, tá? Em cada um desses momentos. Então você vai ter uma organização estratégica do seu tratamento, tá? Para otimizar os seus resultados, ou seja, você vai fazer de acordo com que o corpo vai responder melhor e isso vai otimizar os seus resultados, certo? E agora sim, antes de começar, eu já vou dizer de cara, eu vou te orientar com relação a quais são os melhores horários e tal, mas se você não tiver disponibilidade nesse horário, não deixe de fazer, tá? Qualquer coisa é melhor do que não fazer nada, certo? Então, se você só tiver à noite para fazer, faça, se tiver de manhã, o que você tiver. Eu vou dizer qual é o melhor, você vai tentar encaixar se puder, e se não, faça do jeito que for possível para você, tá? Mas não deixe de fazer atividade física para tratar a artrose do joelho e nem de implementar na sua rotina, no seu dia a dia, que eu vou te orientar aqui, tá? Porque vai ajudar muito, tanto no alívio da dor, quanto na redução da rigidez, quanto na redução do edema, tá? Então, de cara, a gente pode falar aqui que o foco do tratamento da artrose no joelho, principalmente em casa, é o alívio da dor, né? A redução da rigidez, que é o que atrapalha você no dia a dia, né? A sua movimentação e tal. E a redução do edema, porque ele causa dor também, tá? E às vezes ele é até a principal causa, o principal fator de dor é o edema. Por isso que ele também tem que estar no foco do tratamento, tá? Além disso, o fortalecimento muscular, que é o pilar mais importante do tratamento da artrose no joelho, e a redução do sobrepeso, que é o segundo pilar mais importante no tratamento da artrose no joelho, segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e segundo os melhores médicos especialistas no tratamento da artrose, tá? Então a gente vai focar agora nesses objetivos e vamos organizar a sua rotina, saber como fazer e o que fazer também dentro dessa organização de um tratamento, tá? Da artrose do joelho em casa. Então vamos começar. Primeiro, você tem que saber o que é que tem que ter dentro de um tratamento completo da artrose do joelho em casa, certo? O que não pode faltar de jeito nenhum. O primeiro é o fortalecimento e alongamento do joelho, tá? Não pode faltar, então a gente vai incluir isso aqui na sua rotina, você vai já ver como. O segundo, analgesia, obviamente você tem que ter recursos para aliviar a sua dor, porque a artrose ela causa dores recorrentes, tá? Ela não vem só uma vez, depois vai embora e nunca mais, ela é recorrente e a tendência é que ela vá aumentando de intensidade. Então você deve ter em casa recursos que promovam a analgesia do joelho, certo? Então é o segundo quesito que não pode faltar. O terceiro são recursos para redução da rigidez, como eu já falei, tá? Para dar uma mobilidade melhor para o seu joelho no dia a dia. O próximo é recurso para fazer drenagem linfática, porque a drenagem tanto vai ajudar na eliminação do edema, esperar a moto, como vai ajudar na eliminação do líquido que fica acumulado na barriga, tá? E isso daí vai reduzir o seu sobrepeso, vai diminuir o seu peso, tá? E é, como eu já disse, um dos fatores indispensáveis no tratamento da artrose. O outro ponto é o treino de equilíbrio, que a maioria das pessoas, infelizmente, negligencia muito o treino de equilíbrio, mas ele tem que fazer parte de um tratamento, de um programa de tratamento para artrose no joelho em casa também, tá? E eu sei que as pessoas negligenciam, porque eu gosto muito de colocar stories, né, na minha rede social, fazendo perguntas. E sempre as pessoas participam, respondem e tal. Mas quando eu postei um story sobre o equilíbrio, perguntando se a pessoa achava importante ter um treino de equilíbrio em casa para prevenir quedas, ninguém respondeu, ninguém participou. Aí eu tive a certeza absoluta de que realmente todo mundo negligencia essa parte tão importante. Por que é tão importante treinar o equilíbrio?
Porque com o processo do envelhecimento, a gente vai perdendo o nosso equilíbrio, ele vai indo embora e a gente fica mais suscetível a quedas. Só que o problema aqui é que a artrose também causa esse mesmo efeito de perda gradativa do equilíbrio, tá? A artrose causa uma fraqueza no joelho, que é progressiva se você não fizer nada, tá? E aí isso vai instabilizar o joelho e você vai ficar mais suscetível a quedas. E qual é o problema de cair? Primeiro, piorar a artrose, tá? Você pode cair batendo o joelho, piorar a sua artrose e ela progredir mais rápido e causar sintomas mais intensos, tá? E o segundo ponto é que acima dos 60 anos, acima dos 65 anos, as quedas são a terceira maior causa de morte, tá? Então é um problema muito sério que as pessoas realmente não estão literalmente nem aí, certo? Mas quantas vezes você não já ouviu falar de um idoso na família que caiu, quebrou a bacia, como dizem, caiu e fraturou o fêmur, às vezes até morreu, né? Como eu já disse, é uma causa de morte também. Então as quedas têm que ser evitadas ao máximo, principalmente para quem tem problema com artrose no joelho. E aí, para isso acontecer, a gente tem que treinar o equilíbrio, certo? Que como eu já disse, a gente vai perdendo com o tempo e vai ficando muito mais vulnerável. Então, vamos combater isso aí, tá? O próximo e não menos importante, o último e não menos importante, é a queima de gordura para você perder o sobrepeso, tá? Então, incluir na sua rotina um treino aeróbico, de exercícios aeróbicos para queima de gordura também tem que fazer parte do seu rol no tratamento da artrose no joelho, tá? E aí vamos aprender quais são os melhores horários do dia para fazer cada coisa e como fazer. Vamos lá? Já tá anotando, né? Vamos começar primeiro com a sua rotina para quando você estiver em crise, tá? Em crise quer dizer que você está com dor e com edema, com muita dificuldade de mexer o joelho, certo? Muita dificuldade de locomoção. Isso é o que mais caracteriza os momentos de crise da artrose. E esses momentos de crise, eles vêm cada vez com mais frequência e mais intensidade. Então você tem que aprender a administrá-los e vamos agora organizar a sua rotina para quando você estiver nesse momento de crise, tá? Então a primeira coisa que você deve fazer é combater a dor e o edema, tá? Então, pela manhã, se você tiver nos 2 primeiros dias, você não pode fazer o recurso de infravermelho que eu vou falar lá na frente. Por isso, a intervenção vai ser diferente, tá? Então, nos 2 primeiros dias, você vai fazer compressa de gelo, tá? E vai colocar a perninha para cima com a compressa apertada no seu joelho, para que esse apertadinho lá empurre o edema para baixo, certo? Então você vai conseguir matar 2 coelhos numa cajadada só. O gelo vai promover o alívio da dor e vai ajudar na eliminação do edema. E aí, para você otimizar essa eliminação do edema, você coloca a perninha esticada para cima. E aí, como é que você vai organizar isso? Você vai deitar primeiro, vai fazer primeiro a evacuação dos gânglios atrás do joelho. Por que que isso é importante? Porque se os seus linfonodos atrás do joelho já tiverem com líquido acumulado e você jogar mais líquido para lá, ele vai ficar dolorido. Você vai começar a andar e vai sentir dor atrás do joelho. Então tem que fazer essa evacuação. Então, voltando. Deitou, perninha para cima, faz a evacuação lá nos gânglios do linfonodo atrás do joelho. Aí você vai colocar os dedinhos assim, ó, 2 dedinhos juntos, empurra 3 vezes, 1, 2, 3 e relaxa, 1, 2, 3 e relaxa, bem na fossa poplítea, que é aquela linhazinha, tá? Atrás do joelho. E faz isso, 1, 2, 3, relaxa, 15 vezes. Dessa forma você conseguiu fazer a evacuação do joelho, tá? Se você não quiser fazer assim, você pode fazer movimentos circulares também no movimento horário, ok? A intensidade da força não pode ser forte demais, porque os linfonodos são muito frágeis, mas também não pode ser leve demais, porque não vai fazer nenhum resultado, nenhum efeito. Então, é uma força intermediária, ok? Mais uma vez, vamos lá, recapitulando. Deitou, perninha para cima, evacuação. Começa aí, então, a drenagem do edema, tá?
coloca a compressa de gelo no joelho, aperta e fica nessa posição 15 minutos, tá? Com a compressa realmente apertada para fazer essa pressão para o líquido descer. Dessa forma, você já consegue aliviar bastante o edema, mas para otimizar esse resultado, potencializar umas 10 vezes mais, eu recomendo muito que você tenha em casa o aparelho de eletroterapia, que eu já mostrei aqui para vocês. Eu não estou com ele aqui agora, mas o aparelho de eletroterapia você pode adquirir por volta de 70 a 100 reais, se você ainda não tem em casa, tá? Você pode adquirir em qualquer dessas lojas grandes, tipo Magazine Luiza, Casas Bahia, Extra e tal. E aí você vai utilizar esse recurso sempre que você precisar, para analgesia, para ganho de força e para drenagem. Então, eu recomendo muito que vocês tenham, tá? Quase toda live eu acabo falando na eletroterapia, porque realmente é um recurso muito eficaz, barato, não dá nenhum trabalho com relação à manutenção de aparelho, nada. E ele age assim de uma forma completa no tratamento da artrose, certo? Então, está com edema, perninha para cima, aperta a compressa de gelo, faz a evacuação antes, né? E se você puder adquirir, aplica a eletroterapia lá na zoninha do edema, tá? E aí você deixa o aparelhinho agindo por uns 10, 15 minutos, fazendo a drenagem através de estimulação da corrente russa. E aí você vai ver que realmente em 2 dias você consegue uma redução bem considerável do edema, tá? A função do aparelho que você vai escolher é o Weight Reduction, tá? Se você quiser saber mais, se aprofundar mais sobre como aplicar, é só procurar lá na minha lista de vídeos postados, eletroterapia. Foi uma live que eu postei só sobre eletroterapia, eu mostrei o aparelhinho, como é que faz e tudo, certo? E aí, porque essa live aqui vai ter muita coisa para falar também, para você não ficar perdida, certo? Aqui a gente vai focar muito na sua rotina, o que é que você tem que fazer por dia. Beleza? Então, de manhã, quando você estiver na crise, você vai fazer isso nos 2 primeiros dias, tá? Passou os 2 primeiros dias, você já vai poder modificar a intervenção para colocar o infravermelho. Por que dessa diferença? O infravermelho ele é contraindicado nos 2 primeiros dias de inflamação, porque ele pode piorar a inflamação, tá? Então, a partir do 3º dia, você pode utilizar ele, que vai ser um recurso analgésico e anti-inflamatório. E aí vai de você querer também adquirir esse recurso para ficar tratando a sua artrose, certo? O infravermelho, eu já falei isso ontem na live, mas para quem não assistiu, eu vou mostrar de novo. Ele parece com isso aqui, ó, isso aqui é um quebra-luz, mas o infravermelho é mais ou menos assim. Ele vem com uma base, você encaixa a luzinha infravermelha, certo? E aí você direciona a luz para o seu joelho, bem diretamente no seu joelho, a uma distância de 50 centímetros a 70 centímetros, tá? E aí você deixa o joelho e o infravermelho aqui por 10 minutos, certo? E aí depois desliga e terminou já a sua intervenção. A sua pele deve estar limpa e seca, certo? Quando você for fazer a aplicação do infravermelho. E você não pode ter nenhum tipo de ferida, nenhum problema na pele, tá? Se você tiver também é contraindicado. Se tiver com febre, com problema de infecção, problema de câncer, também não pode, gestante também não pode. Fora isso, se você não tiver nenhum tipo de reação à terapia, tá? Com o infravermelho, pode aplicar tranquilamente, inclusive diariamente. Fechou? Então, na crise você vai vai fazer o tratamento, tá? Do joelho, né, com essa sequência. Diminuindo a rigidez com o infravermelho, diminuindo a dor com a corrente TENS da eletroterapia, tá? Mais uma vez, se quiser saber mais, dá uma olhada lá no vídeo sobre a eletroterapia. O TENS, já de antemão aqui, ele vai causar um bloqueio no envio do estímulo da dor para o cérebro. Então, o cérebro percebe a dor e aí o aparelhinho bloqueia essa percepção, certo? Além disso, ele estimula a liberação de endorfina no local. Então, ele age 2 vezes de maneira analgésica, tá? Então, pegou o TENS, fez lá a analgesia, pega a corrente russa, que é a função de Weight Reduction,
para reduzir o edema, e as compressas também vão ajudar, tá? Compressa de gelo nos 2 primeiros dias e o infravermelho a partir do 3º dia. Se você quiser potencializar, você pode colocar a compressa quente. Se não quiser adquirir o infravermelho, você também pode fazer a compressa quente para alívio da dor e para redução da rigidez, tá? Então, todo esse processo de manhã. Se ficou alguma dúvida, vão me perguntando, tá, meninas? Que eu sei que é muita informação, muita coisa para fazer, mas tudo isso vai ajudar muito na qualidade de vida de vocês, em como vocês vão se sentir no resto do dia, tá? Vai facilitar a movimentação, vai realmente reduzir a dor, o edema vai embora mais rápido, certo? E um dos objetivos maiores aqui também é reduzir a quantidade de remédio que você precisa tomar, tá? Além de, obviamente, combater a progressão da artrose. Então, vale a pena você anotar e realmente implementar essa rotina de tratamento quando você estiver na crise, beleza? Agora vamos lá. Na parte da tarde, eu recomendo que você faça o alongamento FNP, que é facilitação neuromuscular proprioceptiva. Esse é o alongamento que causa mais resultado benéfico com relação ao alívio da dor, tá? Não só o ganho de flexibilidade, que obviamente todo alongamento vai dar, mas ele também causa alívio da dor. Estudos científicos já comprovaram isso. E como se não fosse bastante, o FNP, ele dá um efeito de ganho de flexibilidade no mesmo dia. Na primeira aplicação, ele já dá mais ou menos 1 centímetro aí a mais de flexibilidade, de amplitude de movimento do que você tinha antes. Então, ele é realmente benéfico, tá? Se você quiser aprender a fazer o FNP para quem tem artrose no joelho, tá? É só também procurar na listinha lá de vídeos que eu postei. O título é Quais os melhores alongamentos para artrose no joelho, tá? E aí você vai aprender a fazer ele e começar a implementar esse recurso no período da tarde, tá? Independente de você estar em crise ou não, você pode continuar aplicando esse recurso, que ele é maravilhoso, certo? Quem tem artrose no joelho, os 2 grupos musculares mais importantes para serem alongados são o gastrocnêmio, que é a panturrilha, e os isquiotibiais, que é o posterior da coxa, tá? Então, a parte posterior da perna é o mais importante a ser alongado. E aí eu explico exatamente como alongar essa região com o FNP, tá? Lá no videozinho que eu citei aqui. E aí, para finalizar a sua rotina quando você estiver em crise, à noite você pode fazer a drenagem linfática da barriga. Por que à noite? À noite, quando você for fazer essa drenagem na barriga, você vai reduzir ou eliminar o excesso de líquido que ficou acumulado durante o dia. E nesse líquido também vai ter toxinas, certo? E aí a drenagem vai levar todo esse líquido com a toxina lá para os gânglios, para ele entrar na linfa, circular e fazer uma limpeza, digamos assim, porque essa toxina vai sair pelo xixi, tá? Depois que ela entra lá no sistema linfático. Então, isso não só vai causar uma sensação de alívio, de leveza, como vai melhorar também a qualidade do seu sono, certo? E você pode ficar fazendo isso também quando estiver em crise e quando não estiver. Também é um recurso que você pode ficar utilizando. Não precisa fazer todo dia, tá? Você pode fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, que já está muito bom, já dá um resultado ótimo. Não precisa aplicar mais do que 10 minutos também, é um recurso rápido, não precisa aplicar mais do que isso. E também você vai aprender como fazer esse recurso bem direitinho com a eletroterapia no vídeo que eu te falei, tá? Da eletroterapia. Aqui eu não tenho como ficar explicando tudo bem detalhadamente, porque é muita coisa, você vai acabar se perdendo, certo? O importante agora é você anotar a sequência da sua rotina e o que você tem que fazer, tá? Em cada sequência. Para você saber o que você tem que combater e como combater no sentido de qual recurso você vai usar, ok? Então, essa foi a sua rotina quando você estiver na crise de dor e edema. Agora, a gente vai aprender uma rotina para quando você não estiver na crise, ou seja, quando você estiver apta a fazer atividade física, que é o mais importante, é o tratamento que vai realmente
fazer um efeito mais perceptível do alívio da dor e do combate à artrose, ao avanço da artrose, tá? Então vamos lá. Pela manhã você vai fazer o treino aeróbico para queima de caloria, tá? Como eu já disse, eu vou repetir 1000 vezes se for preciso, a perda do sobrepeso é o segundo pilar mais importante no tratamento da artrose, tá? Isso chama convenção no mundo científico e entre os médicos, não tem como ser diferente. Então você precisa entrar num treino de perda de sobrepeso e se você está no peso ideal, você precisa manter o seu peso ideal, certo? E aí, Aline, mas eu não consigo caminhar, não consigo correr, eu tenho dor no joelho. Você pode adaptar tentando fazer a hidroginástica, que também é aeróbico, um treino aeróbico na água, tira totalmente o impacto do joelho, ou você pode fazer bicicleta também. Muitas pessoas não conseguem caminhar, não se sentem bem à vontade, mas a bicicleta já se torna mais fácil, tá? E aí você pode escolher o que for melhor para você. Só não é bom não fazer nada, certo? Então, por que o treino aeróbico deve ser preferencialmente feito pela manhã? Porque você vai ter mais perda de peso se você fizer nesse horário, porque o corpo vai estar produzindo mais hormônios que queimam as calorias nesse horário, tá? Da manhã. É o pico da liberação desses hormônios, como por exemplo o cortisol. Então, você está queimando mais calorias aqui com o hormônio e ao mesmo tempo está estimulando o metabolismo a aumentar para queimar mais ainda essa caloria. Então, resultado otimizado, certo? E aí, pela manhã, se você tiver ainda com rigidez na musculatura ou no joelho, você vai fazer o infravermelho ou a compressa quente, tá? Antes de começar o seu dia. Então, acordou, tá sentindo rigidez, aquela movimentação difícil do joelho, primeira coisa que você vai fazer é o infravermelho ou a compressa quente, tá? Depois é que você vai fazer a sua atividade aeróbica, ok? Se não tiver com rigidez, vai direto para o seu exercício. Obviamente, você vai tomar banho, tomar café, nananã. Eu tô falando só com relação à sequência do tratamento, tá? Então, beleza. Agora vamos falar do que você vai fazer à tarde. À tarde vai ser o momento mais importante do tratamento, porque você vai fazer o fortalecimento, o alongamento e o treino de equilíbrio, tá? Preferencialmente à tarde. Por que, Aline, pelo amor de Deus, tem que ser à tarde? Na verdade, à tarde a musculatura já está naturalmente mais aquecida. E esse aquecimento natural vai diminuir a dor que você sente com o alongamento, porque todo alongamento dói. Se não doer, provavelmente está errado, certo? A musculatura vai ganhar mais massa muscular, porque o músculo vai estar mais apto, digamos assim, à atividade física, vai fazer o exercício com mais naturalidade, com mais facilidade, tá? Então a tendência de ganhar mais massa muscular realmente existe, já foi comprovado cientificamente. E aí, só por esses dois motivos já é o suficiente para você tentar incluir na sua rotina esse programa de fortalecimento e de alongamento no final da tarde, tá? Além disso, o treino de equilíbrio também deve ser incluído aqui. Não só porque vai ser mais prático para você organizar o resto da sua rotina, né? Você fazer todos os exercícios englobados no mesmo horário, como no final da tarde a gente também está mais alerta do que pela manhã ou à noite, certo? Então, alongamento, fortalecimento, treino de equilíbrio no fim da tarde, beleza? O melhor horário. Aline, mas eu passo a tarde inteira trabalhando, para mim é impossível. Então, você vai fazer de manhã, logo depois que acordar mais cedo para fazer e evitar ao máximo fazer à noite, tá? À noite é assim o último dos últimos recursos, porque se você for fazer atividade física nesse horário, vai atrapalhar a qualidade do seu sono, certo? E o sono, ele é um importantíssimo regenerador celular. Então, você acaba perdendo a qualidade da regeneração celular, do rejuvenescimento do corpo e acaba envelhecendo mais rápido, além de outros fatores extremamente negativos que existem quando a gente não dorme bem, embora a maioria das pessoas também negligencia muito a qualidade do sono, né? Vai dormir tarde, fica assistindo TV, fica no celular até a hora de deitar
a cabeça no travesseiro, isso é péssimo, né? A gente deve evitar eletroeletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir, né? Vai preparando o cérebro para ir acalmando e poder entrar no sono REM de uma maneira que você vai ter um sono de mais qualidade para regenerar melhor as células, tá? E não é só isso, tem muita gente que não sabe. Tem muito processo cancerígeno, que as células começam lá o processinho e durante o sono, as células que estão observando, digamos assim, aquele acontecimento irregular, vão lá e corrigem aquele processo. E aí ele cura o seu câncer. Eu não vou nem dizer seu, porque a gente quer nem ouvir essas coisas, né? Cura o câncer que ia se desenvolver, certo? E isso é muito importante, muito, muito, muito importante. O sono pode curar certos tipos de câncer que estavam começando a se desenvolver e as células vão lá e corrigem aquele processo, tá? Não é todos, mas alguns, que já é suficiente para a gente ficar antenado também na qualidade do nosso sono, tá? Além disso, a gente acorda muito mais disposta quando dorme bem, mais atenta, mais concentrada, não tem como comparar uma pessoa que dorme bem com uma pessoa que não dorme bem. Show? Vamos continuar. Aí, nesse esquema, né, de quando você não estiver em crise, a noite vai ser da mesma forma. A drenagem, tanto da barriga quanto do joelho, se tiver com algum edemazinho lá, que às vezes aparece, né, não dói, mas tá lá, você vai fazer à noite de preferência, pelo motivo que eu já falei, de eliminar o líquido que foi acumulado durante o dia e eliminar as toxinas, certo? E aí a drenagem você vai fazer com o aparelho. Se for fazer em casa não tem como, você tem que adquirir o aparelho, colocar os eletrodinhos lá, né? Faz a evacuação da inguinal, que eu explico lá no outro vídeo, põe os eletrodos, 10 a 15 minutos deixando ele agir, pronto. Suficiente para você conseguir esse resultado, certo? Quem tem um sobrepeso considerável perde de 3 a 4 quilos em 2 semanas com a aplicação desse recurso da eletroterapia. E aí depois não precisa mais ficar fazendo com tanta frequência. Você pode fazer uma vez por semana, pode fazer uma vez a cada 15 dias, certo? Não é necessário ficar 3 vezes por semana o tempo todo, não, tá? Só nas 2 primeiras semanas você faz 3 vezes, né, nas 2 primeiras semanas, e depois você pode ir reduzindo, 2 vezes por semana, até 1 vez por semana, até 1 vez a cada 15 dias. Beleza? Então, meninas, fechou. Essa é a sequência de um treino, de um programa de tratamento para artrose do joelho em casa, onde você consegue combater os principais sintomas da artrose e consegue colocar na sua rotina os 2 pilares mais importantes do tratamento da artrose, que é o fortalecimento do joelho e a perda do sobrepeso, tá? Para quem não viu as outras lives, o fortalecimento do joelho é fundamental porque ele ajuda a sustentar o joelho e diminuir a pressão que o peso do corpo faz sobre o joelho. Então, um joelho que é fraco, o fêmur cai muito sobre a tíbia, porque não tem força na musculatura, ele despenca. E nesse despencar, o atrito vai aumentar o desgaste da artrose. Se você tem força no joelho, o espaço intraarticular fica mais preservado. E aí o atrito já não acontece tanto, certo? Por isso que a artrose tende a progredir bem mais lentamente num joelho que tem força muscular. Por isso, não pode deixar de fortalecer o joelho em nenhuma hipótese, ok? E só um detalhezinho aqui ainda mais, quando você estiver em crise, que não está conseguindo nem mexer a perna, você pode fortalecer sim o joelho se tiver o seu aparelhinho de eletroterapia. É só colocar o eletrodinho lá e colocar ele para trabalhar para você. Ele vai estimular a contração da musculatura e você vai conseguir manter o seu treino de força mesmo sem mexer o joelho. Isso também é fantástico. Outra coisa que é fantástica é que quando você for fazer os seus exercícios e colocar o aparelho, ele vai te dar 3 vezes mais ganho de força do que se você não tivesse com o aparelho. Para você ter uma ideia, hoje em dia as academias estão cada vez mais implementando a eletroterapia nos treinos. E as pessoas estão pagando mais de R$100 por sessão para poder usar um aparelhinho como esse. A diferença é que lá
eles colocam o aparelho no corpo inteiro de uma vez. E no caso da eletroterapia doméstica, você vai colocar segmentadamente. Primeiro na parte da perna, depois na outra, porque ele só tem 4 eletrodos. Mas, para quem tem artrose no joelho, não precisa mais do que isso, não é verdade? Então, esse aparelhinho é simplesmente fantástico. Vai aumentar a força que você vai ganhar em pelo menos 3 vezes. Vai aumentar, obviamente, a massa muscular que você vai ganhar e vai otimizar o resultado que a gente quer aqui de sustentação para não haver esse impacto aqui, para manter o espaço intraarticular preservado, que na artrose acaba sendo reduzido cada vez mais. É uma das características da artrose, é a redução do espaço intraarticular, tá? Então, eu não posso recomendar mais esse aparelhinho, mais uma vez, né? Eu já falei isso umas 10 vezes para quem está me acompanhando há muito tempo, mas para quem é novato vai ficar sabendo desse recurso maravilhoso que você pode ter em casa, tá? É isso, meninas. Estou à disposição mais uma vez para qualquer dúvida, certo? Espero que vocês tenham anotado tudo bonitinho e principalmente que consigam aplicar na vida de vocês esses recursos. E se você quer se aprofundar mais, aprender um programa completo de exercícios físicos na prática, sendo demonstrados como fazer um por um, o número de repetições, como progredir, tudo bonitinho, amanhã eu vou abrir as inscrições para o meu curso sobre artrose no joelho, tá? O curso Método PMA, que ensina justamente mulheres que têm artrose no joelho a tratar a artrose em casa. Então, no curso eu posso demonstrar na prática como é o exercício de fortalecimento, como é a progressão, qual a carga usar, como adaptar, tudo bonitinho. Que infelizmente aqui na live não dá, porque eu preciso de toda uma estrutura, de alguém filmando para mim, então é muito diferente. Além disso, eu preciso ter as alunas todas dentro de uma área de membros, para a gente poder entrar em contato com mais facilidade, tirar dúvidas de uma maneira mais direta. Eu posso oferecer a ficha de avaliação para elas baixarem, preencherem e mandar para mim, coisa que seria inviável aqui, né? Porque eu não teria condição de dar atenção a tantas alunas ao mesmo tempo. Então precisa haver um ambiente fechado para eu poder participar mais diretamente e focar no resultado das minhas alunas, tá? Então, se você tem curiosidade, quer saber mais sobre esse curso, amanhã às 8 horas da noite eu vou fazer uma masterclass ensinando mais de 10 formas de você tratar a artrose do joelho em casa, vai passar muito pelo que eu falei aqui hoje, e também ensinando, mostrando como é estruturado esse curso que se chama Método PMA. PMA significa plenamente ativa, porque é o que eu desejo para as minhas alunas, que elas sejam plenamente ativas na vida delas, então eu dei esse nome carinhosamente. E aí vocês podem decidir se é para vocês, se não é para vocês, se vocês acham que vai fazer a diferença na vida de vocês, tá bom? Eu vou publicar amanhã na bio do Instagram e do Facebook o link para assistir a Masterclass, tá bom? Amanhã, 8 horas da noite. Não percam, tá? Vai ser incrível. Espero vocês lá. Um beijo!